Tome comigo a palavra do Senhor. A gente passou um tempo falando de fé, não é? Sola fide. E agora a gente vem meditando acerca da graça. Na última oportunidade falamos acerca da graça, sola gratia. E vamos continuar falando acerca da graça. A graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Oh, aleluia. Não vem das obras, que ninguém disso se glorie, diz a palavra. Mas tome comigo o Evangelho de Jesus, segundo nos escreve Marcos, no capítulo de número 2. Marcos, que é mencionado no texto que o Igor leu aqui, quando Paulo diz: me traga Marcos, que me é útil ao ministério. E Marcos é o escritor deste evangelho, inspirado pelo Senhor. Diz a palavra: chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar, nem a porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram no seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo, e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados, ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos que estavam estupefatos. Glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. Queridos, Jesus estava de novo em Cafarnaum. Era a base de Jesus. Era o lugar às margens do mar da Galileia, onde Jesus costumava estar. E a partir dali, ele desenvolveu durante 3 anos e meio o seu ministério. Provavelmente o fato que é narrado no 2º capítulo de Marcos não é um fato dos primeiros dias de Jesus. Provavelmente é um momento, talvez 1 ano já de ministério. Já haviam se decorrido quando se dá esse momento. 1 ano, porquanto Jesus já era muito conhecido, 1 ano depois de iniciado o seu ministério. A prova disso é que quando ele está em Cafarnaum, a notícia corre e as pessoas acorrem para o lugar onde ele estava, na casa onde ele estava, e a casa ficou repleta. Um outro indicador de que Jesus já vinha exercendo o seu ministério por algum tempo é a presença de escribas, fariseus, que estavam ali também para ouvir Jesus, já interessados em buscar em Jesus alguma falha, em buscar em Jesus algum defeito, algo que depusesse contra o Senhor Jesus. Estavam todos ali, e ali naquele lugar, naquela assembleia, naquela casa, Jesus lhes ensinava a palavra de Deus, a palavra que não volta vazia, a palavra que penetra a divisão da alma e do espírito. Me chama a atenção que o verbo, a palavra encarnada, o verbo
está ali falando a palavra. A palavra está ministrando a palavra. E eles ouviam a palavra de Deus. A multidão ouvia atenta aquilo que o Senhor estava ensinando, aquilo que o Senhor estava falando. Era um culto, era uma bênção. O pregador era o próprio Jesus. Que coisa gloriosa. Que inveja santa. Eu queria estar ali naquela casa, naquele dia, naquele culto para ouvir o pregador Jesus pregar. Oh glória, que santa inveja eu vou guardar daquele momento, daquele instante, hein, Igor? Ouvir o próprio Jesus pregando. Oh glória, o próprio Jesus ensinando a sabedoria de Deus, falando, o arquiteto do universo, aquele que ao lado do Senhor era a sabedoria que arquitetava as coisas. Quando Deus ia dando forma a todas as coisas, Ele era a sabedoria ao lado de Deus, dando forma, dando estrutura, chamando a existência, a esmirrir aquilo que existia. E Ele mesmo agora estava ali ensinando a palavra de Deus. Sabe, Jesus estava ali, nenhum milagre tinha acontecido, e era muito comum aonde Jesus está, milagres aconteceram, mas até ali nenhum milagre havia ainda acontecido, nenhum milagre ainda havia se tido ocasião, até que o texto vai nos dizendo que vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Se ele vinha carregado, ele não podia andar. Se ele vinha carregado, ele não podia se mover. Se ele vinha carregado, ele não tinha como ele mesmo chegar até a presença de Jesus. E ele precisava verdadeiramente chegar até a presença de Jesus, porque aquele homem queria andar, aquele homem queria um milagre. Certamente já havia sido notório naqueles lugares, naquela região, um poder que o Senhor Jesus tinha para curar, o poder que o Senhor Jesus tinha sobre o mar, sobre o vento, o poder que ele tinha para ordenar, e maravilhas aconteciam sobre o poder da sua palavra, a autoridade que Jesus tinha. Aquele homem não podia perder a oportunidade. Não era sempre que Jesus estava em Cafarnaum, ele vivia andando pelas aldeias, andando pela Decápolis, pela Judéia, pela Galiléia. Não era sempre que Jesus estava. Ele é encontrado inclusive da região de Tiro e Sidom, em dado momento fora do país. Então não era sempre que se teria aquela oportunidade. E aquele homem paralítico tem 4 amigos, e eu imagino que 4 amigos que tinham fé, 4 amigos que tinham esperança, 4 amigos que tinham amor, 4 amigos que eram perseverantes, estavam carregando aquele que não podia andar. E diz o texto que eles iam levando ele até o lugar que Jesus estava, mas não conseguindo levá-lo até Jesus. Eles chegaram até onde Jesus estava, mas não conseguiram ir até a presença de Jesus, até diante de Jesus, não conseguindo levá-lo por causa da multidão. Não tinha lugar, não tinha passagem na porta, não tinha por onde passar, não tinha como ter acesso a Jesus. Já tinha pessoas do lado de fora querendo ouvir Jesus, querendo ver Jesus. Não tinha como alguém que vinha numa maca carregado por 4 homens passar no meio daquela multidão, e nem as pessoas eram solidárias a ponto de abrir espaço para que aquele paralítico pudesse chegar ali. As pessoas de costas não queriam ceder lugar. Quem chegou mais cedo para ouvir Jesus não queria ceder lugar a quem chegou depois. No entanto, aqueles homens tinham um propósito. Diz o texto que, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava. Significa que, veja, as casas daquele período, elas tinham uma espécie de lajes que eram feitas com madeira, feitas com placas de barro, uma espécie de cerâmica, colocado ali uma coberta. Não é como a gente que usa telhado mesmo, embora o texto fale de telhado em algumas traduções, mas de fato era uma coberta diferente, eram casas do Oriente. Então certamente eles conseguiram talvez ter um acesso pelo lado da casa. Era comum que houvesse uma escadaria que desse acesso à parte superior da casa.
Às vezes, naquela parte de cima da casa, naquela laje, se guardava mantimentos, se guardavam coisas ali. Era um lugar que fazia parte do uso, dos usos da casa. Então tinha um acesso, uma escadaria. Agora eu imagino que aquele homem, quando foi levado pelos 4 amigos para a parte superior da casa, que aflição que ele não passou, porque 2 na frente e 2 atrás, e a escadaria, o ângulo de inclinação certamente era um ângulo de uma escadaria comum. Um ângulo de uma escadaria comum não é confortável para você subir deitado. Certamente aquele homem não podia andar, porque se ele pudesse andar, nessa hora ele tinha dado um jeito de andar. Ele não ia ficar deitado com risco de cair. Mas eu imagino que ele agarrou-se à maca, e os amigos, com muita persistência, com muito amor, com muito carinho, disseram: a gente não desiste. Sabe, tem uma multidão em volta de Jesus, não é fácil chegar até onde ele está, mas a gente não vai desistir. E eles sobem a escadaria, chegam no teto, e veja a ousadia deles. Eles começam a abrir espaço, a remover as placas de cerâmica, de barro, enfim. Não posso precisar como exatamente era aquele teto, mas o fato era que era possível remover, e eles começam a bater, eles começam a remover. Jesus está ministrando dentro da casa e tinha alguém batendo em cima. Jesus está ministrando, ensinando a palavra, e tinha alguém batendo bem em cima do teto onde ele estava. Não sei se caiu poeira, mas eu sei de uma coisa: Jesus não reclamou, Jesus continuou ministrando. Talvez a atenção das pessoas tenha sido chamada a atenção para o que estava acontecendo em cima, mas Jesus, que era o dono da casa, ele não se incomodou. Aliás, ele faz um convite, ele diz: vinde a mim todos. É um convite de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Oh, aleluia! Não importa como você está. Talvez seja difícil você chegar até onde Jesus está. Talvez seja difícil para você sair de onde você está e chegar até o lugar da igreja, até o lugar aonde acontece um culto. Talvez você não possa sair do seu leito, talvez você esteja encarcerado, não possa sair da prisão para ir a um culto, para ir a uma igreja. Mas olha, o convite de Jesus é muito mais além do que a igreja. O convite de Jesus é vir à presença de Jesus. Por isso ele faz um convite: vinde a mim. Talvez haja um impedimento, e o impedimento pode não ser a capacidade de se deslocar, pode ser as ideias que estão dentro de você, podem ser os conceitos que estão dentro de você. Esses podem te impedir de ir à presença de Jesus. Talvez você tenha ideias pré-concebidas sobre Jesus, talvez você tenha ideias preconcebidas acerca do evangelho, ou talvez você conheça o evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Há muitos evangelhos que são pregados por aí, há muitos evangelhos distorcidos sendo ministrados por aí. Talvez você tenha ideias erradas sobre a igreja, ideias erradas sobre o evangelho, e você diga: eu não quero esse evangelho e eu não quero esse Jesus. Mas a verdade é que aquele paralítico, ele estava naquela maca, ninguém podia tirá-lo da maca, ninguém podia curá-lo, e ele ouviu que havia um Jesus. Ele ouviu que havia um que falava e o mar obedecia. Ele ouviu de um Jesus que ordenava e o vento se acalmava. Ele ouviu de um Jesus que tocava no leproso e o leproso era purificado. Ele ouviu de um Jesus que naquela mesma cidade foi na casa do principal da sinagoga, e a filha dele, jazendo à morte, ouviu a voz de Jesus da morte que dizia: menina, a ti te digo, levanta. E ela levantou, e ela comeu, e ela estava viva. E aquele paralítico também, que ouvia muitas histórias sobre Jesus. Alguém dizia: ele é profeta. Outro dizia: não é, ele é um charlatão. Alguém dizia: ele é só um curandeiro. E alguém dizia: ele é um revolucionário. Também haviam muitas ideias que falavam acerca de Jesus. Mas aquele homem dizia: eu sei de uma coisa, é que ele fala e o vento obedece. Eu sei de uma coisa, é que o leproso que vai a ele é purificado. A mulher do fluxo de sangue foi até ele e ela foi purificada. Eu sei de uma coisa, é que quem vai até esse Jesus tem a vida transformada. Quem chega até esse Jesus não se decepciona. Quem vem até esse Jesus, como o centurião de Cafarnaum, cujo
cujo servo jazia à morte, e o centurião vai a Jesus, e Jesus diz: eu vou dar saúde ao teu servo. Mas o centurião diz: não, eu sou romano, não fica bem o senhor ir na minha casa, o povo não vai ver com bons olhos, ademais, eu não me sinto digno de receber o senhor na minha casa. Olha, era a melhor casa de Cafarnaum, era o representante de César em Cafarnaum, mas ele não se acha digno de ter Jesus na sua casa, e ele diz: Senhor, diz uma palavra só, não é preciso que o senhor vá até a minha casa não é digna de receber a tua presença, mas diz uma palavra. E Jesus fica maravilhado pela fé que havia naquele centurião, Jesus fica maravilhado pela convicção que tinha aquele centurião, e Jesus, que é a palavra, e que ensinava a palavra naquela manhã, ele libera a palavra, e o servo daquele homem recebe saúde. O paralítico tinha também ouvido muito sobre Jesus, mas ele sabia uma coisa: quem vai até Jesus não é decepcionado. Escuta, quem vem até a presença de Jesus não é decepcionado. Por isso, aquele esforço de ir, aquele esforço de abrir o espaço, sabe? Se tem algo que te impede a presença, se há uma barreira entre você e a presença de Jesus, começa a dizer: Senhor, me ajuda agora a remover toda a barreira que me impeça de chegar na tua presença. Oh, aleluia! Ainda que seja um vale seco como o de Baca, passa por esse vale, é o chamado vale de lágrimas. Atravessa esse vale, porque lá no fim do vale, depois do vale, você vai estar na presença do Senhor, você vai celebrar a presença do Senhor. Vença nessa manhã as dificuldades e chegue bem perto da presença de Jesus. Esses homens estavam abrindo espaço para chegar até a presença de Jesus. Diz o texto: fizeram uma abertura no lugar aonde Jesus estava, e por essa abertura no teto, eu me lembro da palavra de Deus quando diz: tem um posto, uma porta aberta diante de ti, que ninguém a pode fechar. Eu me lembro de Jesus dizendo: eu sou a porta, quem entra por mim entrará e vai encontrar salvação. Talvez para chegar diante de Jesus você sinta dificuldade, mas eu digo sobre a tua vida: há uma porta aberta, há uma porta aberta para você passar. Chegue até a presença do Senhor, chegue não com medo, mas chegue com confiança, porque Ele te ama. Chegue com confiança, porque é Ele quem te convida: venha à minha presença. E eles vão à presença de Jesus, sabe, sem nenhum constrangimento. Eles estão arrebentando com o teto da casa de Jesus, sem nenhum constrangimento. Eles estão fazendo uma abertura, e não é uma abertura qualquer, porque para descer alguém na maca, aquela abertura não podia ser pequena. Era a abertura que provavelmente de 1,60 m, 1,70 m, para que alguém numa maca pudesse ter acesso à casa, ao lugar aonde Jesus estava. E enquanto eles faziam a abertura, Jesus ministrava a palavra. Veja o que diz a palavra aqui: onde estava Jesus, por essa abertura no teto, eles baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Sabe, eu não sei se arrumaram cordas, eu não sei se alguém pulou embaixo e segurou a maca. Talvez até Jesus tenha ajudado, oh glória. Talvez até Jesus, enquanto ensinava, tenha estendido a mão para segurar na maca, e o paralítico estava chegando até a presença de Jesus. É glorioso chegar na presença de Jesus, oh aleluia. Não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Quando nós vamos à presença do Senhor, ocorre aquilo que diz o salmista: a nossa alma se regozija, o nosso coração se alegra. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à presença, vamos à casa do Senhor. Moisés costumava pela manhã ir à presença do Senhor, estar na presença do Senhor, e falava com o Senhor como quem fala com o seu amigo face a face. Moisés não abria a mão, ele tinha um lugar chamado tenda do encontro, aonde ele ia para estar na presença do Senhor, para conversar com o Senhor, aleluia. E é este momento que está acontecendo aqui na casa de Jesus. Descem o paralítico deitado na maca, não sei se estava amarrado agora na maca para não cair, mas o versículo 5 diz que observando a fé,
Olha o Senhor sondando agora. Jesus estava sondando aqueles homens. O salmista diz: tu me sondas e conheces o meu coração. Oh, aleluia. Antes que a palavra, antes que o pensamento me venha e se torne em palavra na minha boca, e o Senhor já sabe. Sabe, Jesus estava olhando para eles e sondava-lhes o coração. Aquele que o Deus Todo-Poderoso, para quem as trevas é como a luz do sol ao meio-dia, aquele diante de quem ninguém se esconde, aquele que conhece todas as coisas, aquele de quem diz o salmista: tu me formastes lá no oculto, no ventre da minha mãe, ninguém podia me ver, mas o Senhor já me via, e o Senhor já me tramava, já me urdia ali no ventre da minha mãe. O Senhor, Ele nos sonda, e o Senhor nos conhece, e olhando para eles, a Bíblia diz, o texto diz: havia fé. E a fé é a certeza, a fé é o firme fundamento, a fé, mas a fé viva no Senhor Jesus Cristo. Se você crê no Senhor, você vê a glória de Deus na tua vida. Se você crê no Senhor, a despeito de circunstâncias, a despeito da vida que você esteja vivendo, do contexto que te cerca, mas se você colocar no Senhor a sua esperança, se você colocar no Senhor a sua confiança, ainda que o mar queira te tragar, você nesta manhã vai ser resgatado deste mar que quer te tragar. Ainda que você esteja numa areia movediça que quer devorar a tua vida, nesta manhã, se você colocar a sua fé no Senhor Jesus, você vai ser resgatado dessa areia movediça. O salmista diz: tu me tiraste de um charco de lodo onde eu não podia sair. A mão dele vai se estender para segurar a tua mão e te resgatar. Havia fé, e a fé é o firme fundamento, a fé é a certeza, a fé é a convicção daquilo que você espera, daquilo que você espera em Deus. Sem fé é impossível, porque Deus espera que aquele que dele se aproxima creia que ele é galardoador daquele que o busca. Olha, aquele homem cria no Senhor, ele cria que o Senhor podia mudar a vida dele. Creia, o Senhor também pode mudar a tua vida. Sabe, observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico. E quando Jesus declara, oh aleluia, quando Jesus fala, Senhor, basta uma palavra tua. Quando Jesus fala, ele falou lá em Betânia, e um morto de 4 dias reviveu, oh glória. Ele falou, oh aleluia, no mar da Galileia, e a pescaria do fracasso virou a pescaria do sucesso. Quando Jesus fala, ele falou lá no princípio e disse: haja luz, e houve luz, e a luz brilhou no meio das trevas. Quando ele fala, ele diz: eu velo pela minha palavra, para cumprir a minha palavra. Ela não torna vazia, mas ela cumpre o meu querer e a minha vontade, porque poderosa é a sua palavra. Jó diz: nenhum só dos teus pensamentos pode ser impedidos, porque é teu querer e é teu o efetuar. Jesus declara para ele: filho, e eu acho lindo, porque ele chama ele de filho, filho, filho. Oh glória, filho. Sabe, naquela cultura, aquele que adotava alguém como filho tinha deveres especiais para com aquela pessoa. E é isso que Jesus parece estar fazendo, chamando ele de filho. Oh glória, filho. Filho, ao chamá-lo de filho, ele está dizendo: eu vou cuidar de você. Oh, eu vou te amparar. Você não está mais só. Você veio até a minha presença. Eu vou te adotar como meu filho. Filho, diz Jesus para ele. Filho, oh glória. Não sei porque aquele homem precisava ouvir ser chamado de filho. Talvez ele não tivesse pai nem mãe, tivesse sido abandonado, mas como diz a palavra: ainda que meu pai e minha mãe me desampare, o Senhor me recolherá. Filho, estão perdoados de teus pecados. Isso aqui parece que aquele auditório fica meio em confusão, porque todo mundo esperava que ele mandasse o homem andar. Mas sabe, o maior problema daquele homem não era andar. O maior problema daquele homem não era caminhar. O maior problema daquele homem se chamava pecado. Oh glória. E o pecado, muito mais que a paralisia, o pecado, muito mais que a maca, impede que o homem tenha uma vida abundante. O homem no pecado, ele é como o paralítico na maca. O paralítico na maca não podia curar a si mesmo. O paralítico na maca não podia caminhar. O paralítico na maca não podia sonhar e realizar sonhos, porque estava preso àquela maca. O paralítico na maca, ele tinha até desejo de trabalhar, mas ele não podia trabalhar. Nada lhe era possível fazer, porque ele era tetraplégico.
paraplégico, ele não tinha como se mover. O homem no pecado também não pode fazer nada pelo homem. O homem não pode salvar o homem. Um pecador não pode salvar outro pecador. Sabe, alguém que está no pecado não pode salvar-se a si mesmo. É como o homem na maca, nada pode fazer por si mesmo. Mas tem uma coisa, tem um que pode com o pecado, o nome dele é Jesus. Oh, aleluia. Tem um que pode com a prisão do pecado, o nome dele é Jesus. Tem um que liberta do pecado, o nome dele é Jesus. Tem um que cura a chaga do pecado, o nome dele é Jesus. Aleluia. Oh, glória. E aquele que vem a ele, mesmo que seja às portas da morte, como o homem da cruz que disse: Senhor, lembra de mim. E o Senhor disse: hoje ele foi curado do pecado ali na cruz do Calvário, porque ele veio buscar salvar o que estava perdido. O homem não pode salvar o próprio homem, mas a graça de Deus nos diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Por isso, Jesus está perdoando aquele homem os pecados. Isso vai ser uma confusão, porque os fariseus sabem que só Deus pode perdoar pecados. E vão dizer: mas quem é esse que perdoa pecados? Lá no coração. E o Senhor que sonda corações disse: por que vocês arrasou no coração? Dizendo: quem é esse que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus vai dizer para que vocês saibam que só... oh, aleluia, que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Porque o que é mais fácil? Dizer para esse paralítico: levanta e anda? Ou dizer: perdoados são os seus pecados? Ora, dizer perdoados são os pecados é fácil. A religião faz isso com muita gente. Tem muita gente fazendo muitas coisas para ter os pecados perdoados. A religião propõe várias propostas, dizendo às pessoas: faz assim e os teus pecados vão ser perdoados. Lutero, ele tentou ter o perdão dos seus pecados. Ele tentou subir uma escadaria que havia ali em Roma, mas subindo aquela escadaria, apesar de subir de joelhos com muita dor, ele não sentia o perdão dos seus pecados, mas ele ouviu a voz do Espírito Santo que dizia para ele aquilo que ele já havia lido na palavra: olha, o justo pela sua fé ele viverá. E ele não precisou mais terminar de subir aquela escadaria, porque ele depositou a sua fé no Senhor. Ele creu na palavra que declara: pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. Eu não posso levantar da maca do pecado. Eu não posso caminhar com as minhas próprias pernas para a salvação. Eu sou dependente de um que me salve. Mas Deus te amou e me amou de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, para que toda aquela que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus providenciou salvação para mim. Deus providenciou salvação para você. Aí Jesus diz para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados. Aí olha para o paralítico, que só Deus podia mandar aquele paralítico levantar. O homem, pelo poder do homem, não podia fazer aquilo. Aí ele olha para o paralítico e faz aquilo que só Deus podia fazer. Tendo perdoado os pecados, aquele paralítico já sentia alívio. Aquele paralítico já sentia refrigério. Aquele paralítico, a alma que era sedenta de salvação, ela já estava transbordando de salvação. Havia refrigério na sua alma. Ele já sentia alegria. Como é que você sabe isso, pregador? É que eu, como pecador, um dia entreguei a minha vida para Jesus. Oh, aleluia. E quando eu dobrei os joelhos na igreja evangélica, Assembleia de Deus, ainda jovem, e a igreja orou por mim. Oh, glória, naquela oração eu senti quando um peso saiu de cima. Eu nem sabia que carregava uma carga, mas eu percebi porque a carga sumiu. Uma alegria invadiu o meu ser, e depois da oração eu fiquei em pé e dava vontade de pular, dava vontade de voar, porque eu estava leve. Aquele paralítico, quando recebeu o perdão dos pecados lá dentro, houve uma transformação no seu interior. Aí Jesus disse a ele: agora faz o seguinte, levanta. Oh, aleluia, levanta, pega essa maca. Você agora não vai ser mais carregado pela maca, é você que vai carregar a maca. Aquilo que te impedia de ter uma vida abundante, agora desapareceu. Aquele paralítico levanta, pega a maca, sai andando, sai para viver uma nova vida, sai para viver uma vida diferente, porque ele se encontrou com Jesus. E eu quero te convidar. Eu só tenho, já passou até o último minuto, né, Kennedy? Então tem um minutinho só. Eu quero te convidar nesse último minutinho com essa breve reflexão.
a dizer uma coisa para você: olha, pela graça sois salvos. A religião não pode te salvar. A paralisia do pecado só tem um que cura, chama-se Jesus. Mas se você vier a Jesus agora, se você fizer entrega da sua vida agora, confessa Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Rompa com todos os impedimentos que te impedem de chegar à presença de Jesus. Venha à presença dele, porque o mais ele vai fazer. Ele vai perdoar os teus pecados nessa hora. Ou confessa Jesus como teu Senhor. Venha à presença, é ele quem convida: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Oh glória! E as demais coisas que você precisa, Deus também vai cuidar. As demais coisas desta vida, Deus também vai cuidar, porque Ele te chama de filho. Ele chamou o paralítico de filho, e Ele vai te fazer filho. Está escrito: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. João diz: creia na luz e você será feito filho da luz. Vem ser filho de Deus. Entrega a tua vida a Jesus. Escreva no chat: eu aceito Jesus. Eu entrego a minha vida a Jesus. E nós vamos estar agora orando por você. Ora comigo nesse momento. Pai querido e santo, eu te louvo, ó Senhor. Oh glória, são os últimos instantes de louvor e palavra. Eu te louvo por essa manhã na tua casa, na tua presença, pela palavra que foi ministrada, ó Pai. Eu te louvo, ó Senhor da glória, pelos louvores, pela tua presença, pelo teu mover e pelo teu agir aqui nessa manhã. Pai santo, Pai querido, eu oro, Senhor, por cada um dos nossos internautas, por essa pessoa, ó Senhor, que se coloca na tua presença. Pai, oh aleluia, pela graça, eu te louvo por esta graça, Senhor, por essa graça imerecida, por essa graça que nos alcança, por essa graça, por este amor inexplicável, por este amor imensurável. Ah, Senhor, essa graça que nos proporciona aquilo que não merecemos, ó Senhor, a tua graça. Aleluia, Pai querido e santo, todo aquele e toda aquela que te confessa nessa hora, todo aquele e toda aquela que se coloca diante de ti como um pecador, como um paralítico na maca, ó Senhor, paralisia pelo pecado que constrange, pelo pecado que humilha, pelo pecado que lança na sarjeta, Senhor, pelo pecado, ó Senhor, que leva à morte. Mas nesta hora se coloca diante de ti, ó Senhor, e confessa os seus pecados, porque diz a tua palavra: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lava, purifica, Senhor, de todo pecado, em nome de Jesus. E abençoa o teu povo, Pai, teu servo, tua serva que ora e precisa de um milagre, assim como aquele paralítico precisava de um milagre. Tu és o mesmo. Libera agora a tua palavra, ó Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, os sinais seguem aqueles que creem, aquele que crê em ti, que coloca em ti, Senhor, a sua confiança. Opera agora o milagre na sua vida, em nome de Jesus. Assim te peço, louvo e rendo graças.